Olá galera, olá pessoal da TV daqui, uma ótima tarde para você. Estamos começando a super live dessa sexta-feira, dia 12 de junho, ano 2020. Hoje é o dia dos namorados. Hoje a super live é com o craque do Flamengo, do Clube de Regatas Flamengo, o Lico. Aguardando aí o Lico fazer o convite. Uma boa tarde aí para você do Facebook que está acompanhando aí esta esta live gravada, você também do YouTube. Tudo de bom para você sempre. O Lico entrou, vamos aguardar aí, só a solicitação, Lico, você faz aí a solicitação e a gente aceita aqui. Você convida e eu aceito, meu amigo. E aqui, só você aceitar aí, meu amigo Lico. Boa tarde, Lico, tudo bem? Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo tranquilo, campeão mundial no ano de 1981. É um prazer para a gente, Lico, estar falando com você. Você de muita história no futebol, você é um multicampeão. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Depois, gostaria de falar que é um prazer para a gente estar falando com um dos maiores jogadores da história do maior time do futebol brasileiro de todos os tempos. O Flamengo, aquele timaço do Flamengo. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Lico. Quando que você começou no futebol, como é que foi? É, é uma pena que está dando aí esse probleminha aí a internet aqui não está muito bom e o sinal aqui é meio complicado, né? Uhum, Então, às vezes sai fora e não tem como entrar mesmo, demora um tempo, sabe? uhum. E isso já vem acontecendo, talvez, em virtude aí do mau tempo, sei lá. Mas Mas é, eu tô te ouvindo bem, tá dando para ver você perfeitamente. eu agora estou te ouvindo, mas ainda há pouco eu não estava, por isso que eu não peguei bem a tua pergunta. Mas é um prazer imenso aí estar falando com vocês, passando alguma coisa positiva e boa que a gente conseguiu, né? Alcançou aí na carreira de atleta profissional e falar um pouco dessa nossa história é sempre bom aos rubro-negros aí, torcedores em geral. A minha pergunta foi a seguinte: como que você iniciou no futebol? E queria parabenizá-lo por fazer parte do maior time da história do futebol brasileiro de todos os tempos. O seu Flamengo, o Flamengo do Zico, o Flamengo do Andrade, do Adílio, do Tita, do Nunes, do Raul, do Leandro, do Marinho, do Moza, do Júnior, é o maior time da história do futebol brasileiro de todos os tempos. Eu iniciei aqui na minha cidade, em Bituba, Santa Catarina, né? Desde de garoto aí, na infância, sempre jogando as peladas com os amigos e como a maioria dos grandes jogadores que se destacaram também tiveram essa infância, porque a gente não tinha muitas opções e gostar de bola era o nosso brinquedo favorito, né? Às vezes até matar a aula para poder, quando via uma pelada, a gente já se metia no meio, né? E foi crescendo aqui na cidade, jogando futebol de amador aqui quando eu iniciei, né, a carreira, no time do Vila Nova, calçando a primeira chuteira, admirando alguns jogadores que defendiam
o time profissional da cidade de Imbituba, o Imbituba Atlético Clube. E sempre que eu tinha, sobrava algum trocado, eu ia ao cinema para ver um filme de Rin-Tin-Tin, de outros que passavam na época, né? E então a gente dava sorte, às vezes, de ver no Canal 100 algumas imagens do Maracanã com alguns lances do futebol daquela época de 50, de 60, né? Onde a gente via o Maracanã como era antigamente, as torcidas, os lances em câmara da lenta, né? E aí aparecia aqueles craques eternos, né? Que vestiram a camisa de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, de Santos, de Corinthians, né? Enfim, né? E aquilo te levava a sonhar um dia querer ser um jogador também de futebol para mostrar o seu potencial, a sua qualidade, né? E eu tive aí um convite de um amigo meu, através de um treinador que dirigia o primeiro time do América, da cidade de Joinville, o seu Lauro Búrigo. Aí levou eu e um amigo meu a convite. Na verdade, ele veio buscar meu amigo Paulo, que chutava muito forte, que era um ponta-direita, e que a gente jogava junto no time amador aqui. E aí a gente foi para um período de avaliação e acabamos ficando nós dois, né? E aí, então, no ano seguinte, de 72, eu iniciei a carreira profissional, assinando meu primeiro contrato e passando por várias equipes aqui de Santa Catarina, com a passagem também de 6 meses no Grêmio Porto-Alegrense, aos 20 anos, onde treinava no meio daquela esfera toda da época, Anchieta, Alberto, Beto Fuscão, falecido Everaldo, enfim, né? E aquilo foi me dando uma maturidade até que eu retornei também depois do empréstimo ao América, não houve acerto financeiro, e que eu, então, pegando o passe livre, depois de 3 meses sem receber salário, eu comecei a emprestar alguns clubes de Santa Catarina, como Figueirense, Avaí, Marcílio Dias, até que em 78 eu vendi o passe em definitivo para o Joinville, onde fiquei durante 3 anos, sendo um dos artilheiros da equipe, me destacando muito bem no Campeonato Brasileiro de 79, de 80, e aí veio essa proposta, né, esse convite do Flamengo para que eu me transferisse para lá. Então foi a realização realmente de garoto, né, e que essa oportunidade caiu no momento certo, eu com uma certa já experiência de futebol aos 28 anos, e a gente pôde fazer parte de jogar ao lado desses jogadores fantásticos na época de 70, de 80, né? O Flamengo tinha sido recém-campeão brasileiro em 79, em cima do Atlético Mineiro, num jogão de bola que eu assisti. E aí eu fui treinando, fui esperando a minha oportunidade, porque era um time recheado de craques e realmente não tinha lugar naquele momento, né? Mas fazendo parte do grupo, até que apareceu uma oportunidade com Paulo César, que tinha recém encerrado a carreira de jogador profissional e assumiu como auxiliar técnico, depois assumiu como treinador, me dando algumas oportunidades, até que veio o jogo do Botafogo, de 6-0, em que eu entrei já como titular na equipe e me firmei em definitivo, né, ajudando o time, o grupo, a conquistar vários títulos importantes na história, né? Então, foi por aí. Fala pra gente aí sobre aquela final da Libertadores contra o Cobreloa do Chile. Aquele jogo histórico. E uma coisa também, Lico, o time do Flamengo era uma seleção. O time do Flamengo no Maracanã era praticamente imbatível. Os outros times iam no Maracanã para perder de pouco para o Flamengo, tamanho da capacidade do time do Flamengo. Mas na Libertadores, a final foi uma final muito difícil contra um adversário muito aguerrido, né?
Toda Libertadores naquela época, ela se tornava muito difícil enfrentar, porque não tinha toda a tecnologia de filmagem, né, de lances, e eles davam muito valor a essa competição, né, sul-americana, de Libertadores. E então a gente sabia que ia um pouco de levar essas pancadas que tinha que enfrentar, se quisesse vencer. A gente ganhou de uma forma brutal, de uma forma antiprofissional, né, por parte da equipe deles, onde vários jogadores daquela equipe tentavam nos amedrontar com pontapé, com socos, né? E eu, no terceiro jogo, tanto é que houve o terceiro jogo em Montevidéu, no campo neutro, eu não pude jogar devido a uma lesão que eu sofri no segundo jogo. E aí, nesse terceiro jogo, então, houve essa conquista num jogo muito, muito difícil, disputadíssimo, mas que a equipe se portou muito bem. O Zico, na noite de gala, fez 2 gols, mas eu acho que o grupo merecia pelo que tinha feito, né? E era superior tecnicamente à equipe deles, né? Então, houve essa comemoração da torcida, que foi o primeiro título da Libertadores, e que nos deu a vaga para disputar o Mundial em Tóquio, no Japão, em 81. Aí veio o jogo do Mundial contra o Liverpool. Na época o Liverpool era um timaço. O futebol inglês sempre foi um futebol de muita qualidade, técnica, tática. Mas o Flamengo chegou babando naquele Mundial. E o time do Flamengo tinha uma bola incrível, né? O Flamengo jogou de igual para igual contra o Liverpool. E eu até vi algumas entrevistas de jogadores do Liverpool em que eles disseram que a qualidade e acima de tudo, o entrosamento do time do Flamengo era uma coisa que assustava o time do Liverpool dentro de campo. Porque os jogadores se conheciam e eles disseram que a atuação do Flamengo encantou o mundo. Eles disseram, nós não perdemos a final. O Flamengo é que deu um espetáculo e conseguiu uma conquista muito merecida. Eu falo para todo mundo e falo em entrevistas algumas vezes que sou convidado, que aquela partida, e falei para o Zico lá no CT dele, numa entrevista em que participou eu, Marinho, Leandro, que aquele jogo, quando ele me perguntou qual o jogo mais importante e melhor que a gente fez, foi aquele jogo contra o Liverpool, né? Se o time deles era bom, o nosso era melhor ainda, né? E pelo entrosamento da equipe, foi uma partida em que a gente fez um jogo quase que perfeito, para não dizer perfeito, né? Sem erro quase algum. A gente liquidou a partida no primeiro tempo, com 2 lançamentos primorosos do Zico para o Nunes, e um outro gol numa falta cobrada pelo Zico, em que eu participei no rebote, depois o Adílio fez o segundo gol. Mas a equipe se portou do começo ao fim como uma equipe madura, tecnicamente superior, venceu realmente porque foi melhor e deu uma aula de futebol realmente aos ingleses e a todos que assistiam aquele jogo, né? O Flamengo era um time formado realmente ali no clube, né? E daquele time tinha 8 jogadores que cresceram junto e que se formaram com afinidade muito grande, né? Quando acontece isso em qualquer clube, né? Hoje já não acontece mais, né? Por isso que o futebol caiu muito na parte técnica, na parte de entrosamento, de conjunto, devido a essa não formação, né? E o Flamengo tinha 8 jogadores que cresceram desde infantil, foi até os profissionais jogando, entrou no time eu, o Marinho e o Raul, e então a gente pôde contribuir com o nosso futebol, né? E a equipe era maravilhosa, jogadores, eu diria que de recursos técnicos assim impressionantes cada um, todos jogadores a nível de seleção brasileira,
sem dúvida alguma. E teve assim, na sua época, né, como outras grandes equipes como Santos, Cruzeiro, Internacional. Essa época foi o Flamengo, e eu considero um dos 3 melhores times do mundo, realmente, aquele time de 81. O time do Flamengo, todo mundo sabia a escalação, o que é muito difícil hoje em dia, Lico. Hoje em dia, eu sou torcedor do São Paulo, mas eu admiro os grandes times. O Flamengo, o seu Flamengo, o Palmeiras da gestão Parmalat, muitos grandes times, o Cruzeiro de 2003. Esse Flamengo da agora, que muita gente faz comparação, mas eu acho o seu Flamengo melhor, apesar desse Flamengo agora ser um ótimo time, e para o futebol brasileiro e mundial, é ótimo que o Flamengo seja grande, como sempre foi na sua história. O Clube de Regatas do Flamengo, ele tem uma importância muito grande no futebol brasileiro, porque é o clube de maior torcida e é o clube em que dá oportunidade para grandes jogadores. Você disse aí que no time campeão mundial entraram o Raul, que veio do Cruzeiro, você que veio do Joinville e o Marinho, né? Então, isso mostra que a categoria de base do Flamengo vai ser sempre o fiel da balança, né? Não resta dúvida, né? Todo time que revela jogadores, esses jogadores já crescem com uma identidade, né, no clube, né? A filosofia do clube. Hoje o futebol mudou muito porque virou uma empresa, né? E essa empresa ela tem que estar tendo rendimento para poder vender o produto, né? Então virou uma coisa comercial, né? Na nossa época, você citou São Paulo aí, uma época extraordinária, em que a gente enfrentou o São Paulo a defesa do São Paulo era toda de seleção brasileira, era Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e Marinho Chagas. Então, para você ganhar esses times, o Atlético Luizinho, normalmente a nível de seleção, né? Por isso que esse Flamengo foi tão bom, né? Pelo entrosamento, por essa qualidade técnica, por essa identidade com o clube de filosofia, tinha uma liderança de vários jogadores como Zico, Júnior, né? Adílio, que eram referências do clube. Então, isso aí foi importante, né? Para que a gente, na hora que entrou, também soubesse se adaptar e se enquadrar dentro dessa filosofia, né? E realmente o Flamengo daquela época, foi um time que marcou pela sua objetividade, pelo seu toque de bola. Ele juntou várias qualidades que um time precisa, né? De vontade, enfim, né? Eu acho que o Flamengo como os grandes clubes, realmente vai ficar para a história. O Flamengo de hoje é um time que está acima dos demais, já que os demais também caíram muito de produção pela parte técnica, né? E o Flamengo soube com a vinda do Jesus, que implantou uma ideia, um modelo novo de jogar futebol, que sempre foi a filosofia do Flamengo, jogar para frente para dar alegria à torcida. Ele encaixou bem a equipe, com jogadores experientes vindo da Europa, outros com boas qualidades, né? E está aí mostrando um futebol a nível de conquistar também. Conquistou a Libertadores, por pouco não conquistou também o Mundial, né? Então, acho que a tendência é o Flamengo permanecer, já que acertou a contratação de Jesus, nessa fase vitoriosa e que deve conquistar vários títulos aí esse ano, aí, depois que a gente se vê um pouco mais livre dessa situação da pandemia, né? Eu acho que se voltar tudo ao normal, eu não sei como é que vai ficar, né, toda essa situação no futebol, porque vários clubes também têm que ter assim uma folha, sei lá, uma margem de dinheiro para fortalecer a equipe, e isso aí vai ser muito difícil, né? Então, eu não sei como é que vai se ver aí o futebol depois disso tudo, né? Desse momento crítico. A gente torce aí que o Flamengo continue com essa equipe vencendo, né? E vitoriosa,
que os jogadores possam conquistar os seus espaços, mas sem comparação nenhuma, porque cada time, como você bem falou, quando ela forma 11 jogadores em que a torcida decora os 11 jogadores, é porque a equipe é boa, ela tem consistência, né? E aí não adianta pensar em trazer um jogador ou outro para colocar, ou esse entra naquele time, porque o entrosamento e a sintonia de uma equipe é com aqueles 11 jogadores que estão atuando no momento, né? Então, eu espero que realmente o Flamengo continue a buscar esses títulos aí para dar ao torcedor rubro-negro, que é a grande paixão, né? Paixão do clube aí, a torcida, né? E a gente está aí na torcida também, João. Eles perguntaram aqui para você falar quando você atuou no Joinville, você jogou com o Nardella. Eu fui para o Joinville em 78, aí fui bicampeão, depois eu fui tricampeão em 79, aí em 80 eu iniciei o campeonato e eu saí para vir para o Flamengo e eles contrataram o Nardella. Então, quando o Nardella veio, eu estava saindo do Joinville, né? Na mesma posição, porque eu jogava de meia-direita e o Nardella era meia-direita vindo aí, eu acho que de Campinas, se eu não me engano, né? E foi um dos grandes ídolos do Joinville, sem dúvida alguma também. Ô, Lico, você tem. Eu vi o seu Instagram, eu vi vídeos lá, eu vi o Leandro falando do meu craque e o Zico fazendo referências. Você tem grandes amigos no futebol, mas quem é a pessoa mais chegada sua? Quem é o melhor amigo que você fez no futebol? Uma pessoa que você conversa sempre, a pessoa que você tem mais proximidade depois que você parou de jogar? Ah, cara, eu posso te dizer que em todos os clubes que eu joguei, eu só fiz amizade, sabe? Eu tinha todos assim como irmão que eu precisava que eles me ajudassem para eu também ajudá-los, né? Eu acho que é uma troca quando se trabalha dentro de um clube, é uma troca de esforços, né? De um, de outro, e que você tem que ter esse lado de respeito, esse lado do companheirismo, né? E que muitos, às vezes, você se machuca, tá meio chateado, vem um te dar uma força. Então eu não destaco assim um ou outro, sabe? Eu destaco todos eles com quem eu joguei. Eu acho que foram importantes para a minha ascensão no futebol e que me ajudaram muito, assim como eu devo ter ajudado também todos os clubes que eu participei. Ô, Lico, uma pergunta aqui. Para você, quando você jogava no Flamengo, no Maracanã, super lotado, com mais de 100 mil torcedores, como é que é para você jogar no Maracanã com essa torcida fantástica, essa torcida que sempre foi o 12º jogador, na época que o Maracanã tinha geral, né, que tinha todo aquele charme, futebol da década de 80, nós tínhamos grandes jogadores, e é importante a gente frisar, porque na sua época os grandes jogadores atuavam aqui no futebol brasileiro. Foram poucos jogadores que foram para fora, caso Zico, que foi para a Udinese, o Júnior também foi, mas poucos jogadores. Como é que é para você, Lico, quando você entrava em campo no Maracanã com a camisa 11 do Flamengo, ao lado de monstros sagrados do futebol brasileiro e mundial? Ah, cara, é muito bom, né? Gostoso demais, né? Você tem que sentir gratificado por estar ali, né? No Maracanã, pisando. O Maracanã é o palco mágico do futebol brasileiro mundial, né? Eu acho que é um estádio que houve uma mudança, mas não deixou de ser bonito, de ser o Maracanã, né? Na nossa época, a geral é que fazia a diferença realmente, mas era bom demais, né, cara? Porque aquele time, ele encantava realmente os torcedores, até adversários, né? Pela sua dinâmica de jogar futebol sem dar pontapé, era um time realmente muito técnico e que quando conquistava um título, você via aquela torcida, né, a nação rubro-negra ali festejar com aquelas bandeiras. É um momento que assim que não dá para descrever, sabe? A emoção, né?
o que você sente de arrepio e de satisfação pessoal, né? Então, a torcida do Flamengo, como a de outros clubes também, né? Faziam a festa quando venciam, né? Mas essa torcida do Flamengo é uma coisa que me marcou muito, assim, porque não é fácil você, como jogador, assim, enfrentar 150 mil torcedores, né? E você não pode errar, né? Porque se você errar, a torcida, aquilo vem tudo no teu ouvido, aquele som lá de te pichando, né? Então, mas foi um presentaço que eu ganhei, né? Na minha vida, na minha carreira. E que só tenho que agradecer o carinho deles, né, dessa torcida maravilhosa, por tudo que eles me fizeram, né, a mim, a todos os jogadores, né, de incentivo, de aplausos, né, e que hoje a gente fica agradecido realmente por ter vestido essa camisa com o maior orgulho e dando assim tudo que a gente podia de luta, de gana, né, de garra. Então isso foi uma coisa marcante na minha vida. Ô, Lico, você fez muitos Fla-Flus, não foi isso? O Fluminense de Romerito, de Washington, de Assis, era o grande rival do Flamengo no Rio de Janeiro, né? Era só jogaço, né? O Fluminense também tinha um time fantástico. Fabuloso. O time do Fluminense era fabuloso, né? Eu digo sempre que o Fla-Flu era o jogo mais bonito de se ver no Maracanã, sabe? Porque eram dois times assim sempre jogando futebol alegre, vistoso, né? E, e que tinham realmente jogadores que abrilhantavam o espetáculo, que valia a pena você pagar os R$ 20, né? Hoje você paga 100, 200 ou 300 e que às vezes alguns jogos não valem nem 30, nem 20, né? E então o Fla-Flu foi realmente o grande jogo que eu analiso assim e que eu tenho uma grande recordação, porque foi no Fla-Flu que eu fiz o gol mais bonito da minha carreira, nos 3-1 que o Flamengo venceu, né? E então o Fla-Flu realmente marcou muito assim como um grande espetáculo de futebol que eu tenho no meu currículo, né? E hoje já não é tão bom assim, né? Devido à ausência de grandes craques, né? É verdade. Ô, Lico, qual é o maior jogador que você viu jogar na sua vida? Qual é o maior craque que você viu jogar, você ainda quando jogador? Jogador que você fala assim, esse era fora de série. Tinha muitos craques, né, cara? Naquela época existiam muitos jogadores, né? Eu lancei uma revista em novembro do ano passado, em que eu coloquei 5 jogadores, assim que eu tive uma admiração muito grande que serviu como incentivadores na minha carreira. Foi quando eu iniciei aqui na minha cidade, vendo o time do Metropol de Criciúma, que representava Santa Catarina e era o grande time aqui do estado, e eu vi um meia-direita chamado Madureira, muito bom esse jogador com a camisa número 8, que serviu de inspiração para mim. Depois, quando eu fui para o América, eu admirei muito o meia esquerda chamado Veneza, um mulato, número 10, que a bola dormia no peito dele, assim, com a elegância, sabe? Em 70, e naquela época, teve vários jogadores, eu coloquei na revista o Gerson. O Gerson Canhota de Ouro, né? Teve passagem pelo São Paulo, pelo Fluminense, campeão mundial em 1970. Caiu um pouquinho do sinal lá da internet do Lico. Você está me ouvindo, Lico? Pode continuar. Tirei a seleção da Holanda aí o Cruyff, que era um jogador dinâmico, que organizava todo o time da Holanda, uma inteligência e uma objetividade muito grande. Depois eu vi Zico, né? Que a gente jogou e eu tive a felicidade de jogar. Zico foi
Um jogador que você tinha uma confiança tão grande assim, pelo que ele fazia, que ele fazia um jogo difícil se tornar fácil, né? E aí eu vi também Beckenbauer, Zidane, né? Ademir da Guia, entendeu? Dirceu Lopes, Rivelino, esses jogadores foram espetaculares, né? Platini, né? Então, todos jogadores assim, um monte de jogadores, mas esses 5 aí que eu coloquei na revista, foi Madureira, Veneza, Gerson, Cruyff, Beckenbauer e Zico, foram jogadores assim que me impressionaram muito, porque foram jogadores quase que perfeitos, completos realmente, né? Pelé, além de Pelé e Garrincha, né? Que esses dois foram gênios, né? Ô, Lico, o seu jogo de despedida, você se lembra bem do seu último jogo como Lembro, profissional? lembro. Foi contra o Santos na segunda Libertadores em que o Flamengo participou. Eu estava retornando da terceira cirurgia no joelho. E aí eu estava no banco de reserva, o Flamengo vencia o jogo de 2-1, o Santos estava apertando e no Maracanã o jogo, aí eu entrei, faltava 25 minutos por aí, eu fiz o terceiro gol, uma jogada muito técnica e um gol muito assim colocado de fora da área e dei o passe para o Tita fazer o quarto gol. Nós ganhamos de 4-1 esse jogo, depois aí não deu mais para mim treinar e jogar devido à lesão que começou a me doer muito, a inchar o joelho, então eu resolvi parar, encerrar a carreira. Tá certo, ô Lico. Muito obrigado, Lico. Eu não vou tomar o seu tempo. Eu já agradeço desde já a sua disponibilidade. Para a gente é um prazer estar falando com você, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, ídolo da nação flamenguista, ídolo do futebol brasileiro. Você fez muito bem ao futebol. Que Deus te abençoe, que abençoe a toda a sua família, que você tenha vida longa e muita luz e que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Para todos nós, né? Nós precisamos realmente ter essa fé, né? Essa fé e até ela se triplica agora nesse momento, né? Para que a gente realmente analise friamente que a gente precisa ser, todos nós, mais humanos um com o outro, com mais respeito, né? E que algumas pessoas precisam realmente mudar a maneira, né, de tratar o ser humano, né, o outro, né, vizinho, né. Então, acho que foi uma carreira que eu tive muito boa, né, em virtude de todas as conquistas, ter jogado nesse time maravilhoso aí, agradeço à nação rubro-negra, né, todo pelo carinho, e aos companheiros de todas as equipes que puderam me ajudar também a realizar o sonho, e esse sonho foi, foi conquistado aí vestindo essa camisa rubro-negra, né, com vários grandes jogadores naquele momento. E então é isso aí, cara. Te desejo também tudo de bom, agradeço a oportunidade de estar passando alguma coisa de mim, né, para os torcedores, e que Deus ilumine a todos vocês aí e se cuidem. Tá certo, Lico. Muito obrigado. Uma ótima tarde para você. Um ótimo final de semana. A gente se fala mais para frente. Eu irei fazer mais um convite para você. Eu tenho certeza que a gente já iniciou uma amizade. Para mim é uma admiração muito grande estar falando. Eu era bem garotinho ainda quando você já brilhava nos campos de futebol com a camisa do Flamengo. Legal. O meu falecido vô, era um flamenguista nato e ele amava ver o Flamengo jogar e tinha muito orgulho desse time. E você, sem dúvida alguma, como disse o Zico, o Lico é a cereja do bolo desse timaço do Flamengo. Aquele bolo era recheado de cereja, sabe? Era Eu verdade. eu fui mais uma que veio para dar mais um enfeite no bolo, mas o bolo já era gostoso, já de ver jogar, com certeza. Meu abraço a todos vocês aí, valeu, valeu, valeu a todos, obrigado, Nação Rubro-Negra, um grande beijo a todos. Fique com Deus. Tá certo, Lico. Um abração, Deus abençoe. TV daqui, você hoje conversando com o Lico,
campeão mundial com o Flamengo no ano de 1981, o maior time da história do futebol brasileiro de todos os tempos. E o Lico, camisa 11, cracaço de bola, mandava muito bem. Até a próxima live. Amanhã, Estevam Soares, técnico de futebol. Um abração, Lico. Deus abençoe, meu amigo. Tchau. Tchau.